Começar, tá? Bom, para começar, vamos falar da lista. Tá? Como é que vocês, o que é que vocês estão achando? Tá difícil? Tá bem, pô, é assim, trabalhoso. Ah, então tá bom. Não, peraí, vamos Você tem que definir melhor o que é que tá, né? Trabalhosa, esse é o papel. Tem partes não fazíveis. Tá? Entendi. Mas por quê? Você acha que falta ainda conteúdo? Né? Falta conhecimento da minha parte. Entendi. Tá, eu vi que eu fiz na pressa, né? Então tem algumas coisas que não estão tão claras, aí eu estou atualizando de acordo com o feedback de vocês. Então o Felipe já me deu algumas correções, o Arthur teve outro que me deu agora há pouco, tá? E aí a última versão agora está melhor do que as outras, mas não muda em essência nada, tá? As questões continuam do mesmo jeito, tal, só muda a clareza. Por exemplo, a última era uma pergunta, se era um espaço vetorial ou não. E aí vocês iriam verificar se é ou não um espaço vetorial, tá? Mas a maioria tá tudo correto. A ideia principal tá tudo certinho. Ok? Então, essa aula de hoje, a gente vai discutir sobre geometria analítica. Vai começar a ter intuição do que é uma reta, por exemplo, o que é uma equação de uma reta no espaço, né? Associar isso com o espaço vetorial, o que é um plano. Tá? Tudo isso vai dar intuição, por exemplo, para resolver a questão lá do sistema, que eu acho que é uma das mais complicadas que a galera está achando, né? Que é você tentar. A ideia é justamente encontrar um subespaço complementar ao espaço que é dado pelo conjunto da solução, né? Aí tem gente me perguntando, se eu preciso conhecer o que é base, que é dimensão para fazer essas coisas. Não precisa, essencialmente. Se você sabe, ajuda, mas não precisa. Basta como você saber a ideia de como criar espaços vetoriais. Entende? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Mas de forma, isso no R2, R3 e depois tentar generalizar isso para qualquer espaço vetorial. Ok? Dúvidas? Então vamos à luta, né? Então vamos lá. Então a gente vai falar, vamos começar falando hoje sobre reta, tá? Era para aparecer ali o nome reta. Então, tá desse jeito. Aí eu vou ter que. Não tá bom, hein? Se eu tiro, ele desaparece. Bom, então aqui eu tenho reta, tá? Apareceu? E quando você. Então, o que é uma reta, né? Então você pega. A gente sabe, né, da geometria de Euclides, né? Quem já viu os elementos de Euclides, o Euclides constrói, né, a partir de alguns axiomas, ele constrói uma teoria, né, que depois ficou conhecida como geometria plana. Tá? E tem alguém pergunta, porque quando sai volta no tal. Agora tá, Felipe, valeu. Aqui até. É um inferno. Vou resolver esse negócio desse quadro. Pra acabar com isso tudo. Bom, beleza.
Aí a gente sabe, por axiomas, que a gente sabe, tem a noção do que é ponto reto e plano, que são conceitos, né, noções primitivos, ou seja, que a gente aceita sem qualquer definição. E a gente tem outros axiomas que é dado pelo Euclides, por exemplo, que por 2 pontos passa uma única reta. Tá? Vocês todos sabem disso. Agora imagine que você tem, né, seja P e Q, 2 pontos pertencentes ao R2. Ok? Ou seja, cada ponto desse tem 2 coordenadas. Por exemplo, você coloca P igual a x0, y0 e Q igual a Q1 ou x1, y1. Tá? Aí a pergunta é o seguinte: como você determina a equação da reta que passa pelo ponto PQ? Então, dado. Então, imagina agora que você tem você tem os eixos cartesianos. Aí agora você tem uma reta. Aqui tem um ponto, sei lá, ponto P, um ponto Q. E você quer a reta que passa por esses 2 pontos. Ok? A pergunta é: como é que você determina a equação dessa reta? Tá? Alguém? Toda hora aqui tá parando por causa da internet. Bom, pessoal, tá caindo, eu vou ficar assim atualizando, tá? Então o que a gente está discutindo é sobre, dado 2 pontos PQ no R2, como é que eu descubro, como é que eu determino a equação dessa reta, tá? Eu vou chamar essa reta de R. Então a pergunta é: como é que eu determino os outros pontos dessa reta? Alguém tem alguma intuição? A função, mas uma função, ela é uma função, concorda? O que é a reta é o gráfico da função. Então, exatamente, a equação da reta é o que você quer encontrar. Uma função é função, né? Por exemplo, f de x, você não pode confundir o f de x igual a x mais b com uma reta. Isso não é uma reta. Isso é a lei de definição de uma função, cujo domínio é R, cujo contradomínio é R. O gráfico dessa função é uma reta. Entende? Mas a função em si é uma função, não uma reta. Entende? Entendeu, mano? Então a ideia é que a gente, por exemplo, pegue o vetor, tá? Que é esse vetor aqui. Eu vou chamar de U. Então U, a notação que a gente usa é essa aqui, tá? Quando a gente está falando de vetores no plano, no espaço euclidiano. Esse é o vetor cuja origem é P e o outro extremo é Q, tá? Esse vetor, ele pode ser, né, como eu disse a vocês, representado por um vetor cuja origem está no zero, tá? Que é esse vetor aqui, que é um vetor paralelo a ele, de mesmo tamanho, mesma direção e mesmo comprimento. Porque todo vetor é caracterizado por essas 3 coisas, tá? Ele pode estar em vários lugares, mas se você pegar 2 com
ou seja, dois segmentos entre dois pontos que têm a mesma direção. O que é isso? Eles estão contidos em retas paralelas, tá? Como esse azul aqui embaixo, tá? E esse segmento que está de origem P e outro extremo Q, tá? Então, se ele tem a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo comprimento, esses vetores são iguais. Então, você pode representar qualquer vetor por um segmento saindo da origem, tá? E tendo encontro final, ponto final, né? O segmento que liga dois pontos saindo da origem e o outro extremo, um ponto do espaço, tá? E como é que eu encontro esse ponto? Esse ponto ele pode ser representado pela diferença de Q menos P, tá? Isso daqui vai te dar uma outra coordenada, né? Vai te dar coordenada, sei lá, vou chamar assim de AB. Ok? Ok, galera? Tá. E agora, e como é que eu acho a equação dessa reta? Aí a ideia é o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma cor chamativa. Peguei esse amarelo aqui. Não, peguei esse rosinha. Bom, o que é que você faz? Pega um outro ponto qualquer. Por exemplo, esse ponto que ninguém está enxergando, vou pegar preto. Pega um outro ponto aqui que eu vou chamar de X. Tá? Observe que aí eu posso então tomar esse vetor aqui, que sai de P e liga a X. Né? Então pego o vetor Px. Ok? O que é que você pode afirmar sobre esse vetor e o vetor U? São múltiplos, né? Por quê? Porque são paralelos, tá? Dado dois vetores paralelos, eles são paralelos e somente se um é múltiplo do outro. Então, esse daqui, esses dois são paralelos. Paralelos. O que implica que existe um escalar T pertencente aos reais, tal que o vetor Px é igual a T vezes o vetor U. Ok? Aí você pode se perguntar, beleza, mas o X é um ponto. E se eu quisesse determinar o X? Porque o que eu estou vendo ali é que o vetor X, Px, ele é um múltiplo do vetor U. Concorda? Mas se eu quisesse determinar quem é esse ponto aqui? O ponto X. Tá? O que é que eu deveria fazer? Bom, só é você lembrar que quando eu tenho esse vetor, eu posso reescrevê-lo assim. Tá? X menos P igual a T U. Ok? Porque há uma diferença, eu não sei se vocês já perceberam, que é o seguinte. Uma coisa, quando você está no R2 ou em qualquer espaço de coordenadas, você pode representar um ponto, né? Ou seja, essa coordenada aqui, sei lá, x0, y0. Como você está vendo, isso aqui a gente está usando para denotar o ponto P. Concorda? Ou seja, esse ponto aqui é o ponto onde isso daqui é o x0 e essa coordenada aqui é o y0. Certo? Ou seja, você pode representar isso como sendo um ponto ou um vetor. Depende do que você esteja falando. Tá entendendo? Esse ponto, ele é só um ponto no espaço. Quando você fala de vetor, ele seria esse objeto aqui. Por quê? Porque ele é o objeto que representa o vetor que tem origem em 0, 0 e extremo em x0 e y0. Ok?
Então você não precisa fazer referência ao ponto 00. Tá? Todo mundo entendeu isso? Tá? Quando você pega um ponto, ou seja, as coordenadas, essas coordenadas podem representar um ponto ou um vetor. Se você estiver falando de vetor e aquele objeto é um vetor para você, ele seria um segmento, né, orientado que sai da origem e tem extremo nesse ponto. Tá? Se você está falando de ponto, ele é só um ponto. É como um x aqui. O xp ele é esse vetor. Aqui é o vetor px. Né? Tem origem em P e extremo em x. Se eu quero descobrir quem é o ponto x, tá? Cujo múltiplo vetor px é t vezes u, você tem que fazer essa conta. Ok? E quando você faz essa conta, isso implica dizer, né? Isso é equivalente a dizer que o x ele é nada mais que P mais TU. Ou seja, isso aqui é a equação da reta. Por quê? Porque você acaba de descobrir todos os pontos x que tem a propriedade que é múltiplo do vetor u e passa por P. Certo? Ou seja, todos os pontos x que estão na reta que passa por P e tem direção u é dada dessa forma. Tá? Se você percorre o T, se você percorrer o T, você vai percorrer essa reta toda, a reta R todinha. Por quê? Porque qualquer ponto x, você pega o vetor px, ele é um múltiplo do vetor u, ou seja, ele existe um T tal que px é igual a tu. Aí você faz essa conta, pega o x, que é da forma p mais esse tu. E aí você encontra o x. Tá? Isso daí é chamado de equação vetorial da reta. Embora a gente tenha feito isso no R2, observe o que foi fundamental aqui. Eu ter uma direção, tá? E eu observe que se eu estou falando só de vetores, observe o que é uma reta aí neste caso. Né? A reta é você pegar os múltiplos de uma direção. Entende? Tá? Alguma dúvida até aqui? Do vetor px para x menos p. Tá? É porque, ó, eu vou abrir aqui outro slide, tá? Só para explicar isso. Você pega, imagine aqui que você pega, aqui está a origem, tá? Imagina que aqui é o 00. Deixa eu fazer, vou fazer o contrário. Primeiro eu faço a reta, tá? Aí agora eu pego o ponto P, tá? E o ponto, tá? Beleza. Deixa eu, vou pegar de modo geral. Pega um ponto X, que era o que você queria. Certo? Bom, observe que o ponto P, aí ele é um ponto. Se a gente quiser ver ele como vetor, o que é que a gente faz? Faz o que eu disse a você antes. Eu represento assim. Tá? Esse ponto P, ele representa o vetor que parte da origem e tem extremo em P. Esse cara daqui representa quem? O vetor x, né? O vetor que tem origem em 00 e extremo em x. Ok? Bom, então quem seria isso? Quem é esse vetor? Que é o vetor que você deseja. Esse daqui é o vetor px. Concorda? Aí você lembra da regra do paralelogramo. Tá? Como é que você calcula esse vetor? Você pode pegar e traçar esse paralelogramo aqui, ó. Que vetor é esse?
é o menos 0x, ou 0p. Tá? Porque eu vou montar um paralelogramo aqui. Ok? Não ficou parecido não, né? Porque ele não está paralelo. Deixa eu melhorar o meu desenho. Eu tenho tecnologia para isso. Bom, peguei esse vetor aqui. Tá? Esse segmento aqui, esse vetor é paralelo ao vetor 0x, 0p, só que ele tem sentido contrário. Tá? E esse vetor aqui embaixo, ele é o px. Ok? Como é que a gente aprendeu a fazer essa conta de soma na representação do paralelogramo? O que você faz quando você quer falar de soma? Você pega o vetor que você quer somar, por exemplo, o vetor u, e no final de u, você coloca o vetor que você quer somar a ele. Tá? Por exemplo, se eu quero somar u mais v, eu pego o vetor que eu quero somar u mais v. A representação geométrica da soma é você fazer isso. Ó. Imagina que aqui eu tenho o vetor u e tenho o vetor v assim. Tá? Aí eu quero somar u mais v. A ideia geométrica é que no final de u, você coloque a origem do vetor v. Então, você vai ficar uma coisa assim. Tá? E aí você parte, a sua soma vai ser com a origem aqui e extremo aqui. Tá? Toda vez que você quer somar, geometricamente a representação é essa. Você tem dois vetores, imagine, aí você fixa a origem de um e você quer somar um com o outro, você pega esse outro e faz o transporte para colocar a origem dele no extremo do outro. E agora você liga a origem do primeiro com o final do último. Isso é a soma. Ok? Então observe que o vetor px, que é esse, ele é a mesma coisa que esse aqui. Só que só mudou a origem. Porque é um paralelogramo, então a gente sabe que paralelogramo tem os lados opostos paralelos e de mesmo comprimento. Tá? E como eu estou considerando o sentido o mesmo, porque a origem é a origem do outro, de certa forma, tem uma definição para mesmo sentido, é que as diagonais se cruzam. Tá? Bom, aí observe o seguinte, esse cara daqui é o mesmo que esse, tá? Então, o que é que você está dizendo? Que ele, olha aí, ele é a soma do vetor 0x, ele é a soma desse vetor com esse vetor aqui. Porque lembra, quando eu quero somar dois vetores, eu pego um, pego o outro, coloco a origem do outro no final do 1. E aí eu ligo agora a origem que eu tinha inicial com o final que me restou. Exatamente. Aí o px, tá? Ele é o x menos p. De 2 pontos. Exatamente. Tá? Quando você... Mas aí eu estou olhando como coordenadas. Essa é a brincadeira, porque eu estou fazendo isso olhando em coordenadas. Entende? Então eu conheço as expressões, por exemplo, o vetor O que sai da origem e termina em P, a representação dele como coordenada é o ponto P. Por isso que eu estou dizendo a você que o ponto ele pode representar um vetor e um ponto. Se eu estou olhando o ponto como um vetor, ele sai da origem. Tá entendendo? Tá? Porque isso daqui representa as coordenadas dele, representa o vetor OX. As coordenadas desse representam o vetor OP. Ok? Então, o PX ele vai ser a diferença do vetor OX com o vetor menos o vetor OP. Tá?
Só que eu quero descobrir quem são as coordenadas do vetor px. Exatamente. Aí como as coordenadas é a mesma do ponto, né, aí vai funcionar dessa forma. Você faz a diferença desses pontos. Aí por isso que a gente pegou como sendo essa diferença aqui. Tá? Aí você pode manipular isso. Ok? Tá. Uma outra forma de ver é, por exemplo, imagine que você tem um vetor numa direção. É equivalente, tá? E aí eu te dou um ponto no espaço. Ponto P. Aí, como é que eu defino a soma desse ponto P com esse vetor? Aí o que você faz é quem é P mais U. Isso daqui é um outro ponto Q. Que ponto é esse? É o ponto quando você pega o U e coloca a origem dele em cima do P. O Q vai ser o ponto final. Quando você coloca esse vetor, você tem o extremo dele. Esse extremo vai ser o ponto Q. Ou seja, essa operação é você pegar a origem desse cara e grudar aqui. Imagina que ela está em vermelho, aí eu coloco aqui em cima e faço uma cópia do vetor U, só que com origem em P. Tá? Aí essa soma é justamente esse ponto aqui. Isso é o quê? Entende? Aí de outra forma você pode pensar como sendo o PQ é o vetor U. Então você pode pensar o U como sendo a diferença de Q menos Q. Outra forma de ver a mesma coisa. Entendeu? Tá? Dúvidas? Pessoal de casa tem alguma? Tá? Se não, deixa eu voltar aqui e começar a falar um pouco sobre isso. Isso daqui é chamada equação vetorial da reta. Tá? Essa reta ela tem direção. Esse cara daqui é chamado de vetor diretor. Porque ele dá a direção da brincadeira, né? Da reta. Esse cara daqui ele é chamado de parâmetro. Eita, ficou muito ruim, hein? Deixa eu... Professor, eu vi esse T aí, Esse TU esse T. é pelo fato deles serem paralelos. Aqui, ó. Isso aqui. Quando dois vetores são paralelos, é porque existe uma constante onde um tem que ser um múltiplo do outro. Entende? Então, se você tem o vetor px, observe que eles estão na mesma reta. Então, eles são paralelos. Tá? Porque, certo? Então, o que acontece é que vai existir um t onde o px é um múltiplo desse u. Aí é daí que vem. Então, ele é da forma, o px é da forma tu. Tá? Na prática, aí agora eu vou fazer o exemplo que vocês... Agora imagine que você tem a função, aí vem a brincadeira, né? Beleza. Mas eu ouvi a minha vida toda que a função afim é uma reta. Meio que foi imposta a você. Observe que a gente está fazendo aqui é uma definição, né? Estou dando a definição do que é uma equação de uma reta. Mas o gráfico da função afim, ela foi imposta que era uma reta. Ninguém nunca disse por quê, disse que só era. E benza a Deus, né? E vamos seguir em frente. Bom, por que isso é verdade? Imagine que você tem f de x igual a x mais b. Tá? Bom, o que é o gráfico dessa função?
gráfico dessa função é o conjunto dos pontos da forma x, y, pertencente ao R2, tal que o y é da forma f de x. Concorda? Então isso implica, né, se eu pegar um ponto qualquer, ele é dessa forma aqui, com o x pertencente aos reais, né, que é o domínio da função. Isso aqui, o x pertence aos reais. Tá? Então observe que isso daqui é a mesma coisa que pegar esse cara daqui. E isso daqui, né, eu posso reescrever dessa forma. 0b mais x vezes 1a. Todo mundo concorda? Bom, observe que isso daqui é o ponto P da nossa equação. E aqui é o vetor diretor da nossa equação, que é o U, que é o que dá a direção por onde ela passa. E o x aqui é o cara que está variando. Observe que para cada x eu acho um ponto dessa forma. Concorda? Então na minha equação esse está fazendo o papel do ponto x e esse cara daqui é o parâmetro. Ok? Então você tem, olha que coisa massa. Se você olhar o que é que está ocorrendo na brincadeirinha, se isso fosse uma reta vertical. Bom, imagina aqui que você tem um ponto P é assim, 0B. Ok? Você tem aqui o vetor, que aqui é 1, aqui é A. Então aqui é A. Esse cara daqui é um A, que é a representação, né, em coordenada desse vetor aqui. Todo mundo concorda? Esse é o vetor U aqui, tá? Ok? E aí, galera? Tudo ok aqui? Lívia? Maravilha. Aí de casa todo mundo... Colineares, os pontos da reta, sim, são... Tá? A última linha aqui, esse aqui, você está falando do vetor U? Ah, o que eu estou fazendo é o seguinte. Ó. Bom, olha que eu estou representando a equação, os pontos da forma do gráfico. A gente chegou nessa conclusão. O que eu estou fazendo aqui é representando quem é esse cara no plano cartesiano. O ponto o vetor de coordenada 1A, ele é descrito a esse cara aqui, que eu estou chamando de U. Observe que ele no X é 1 e no Y é A. Ok, Caio? Beleza. Aí daí, observe o seguinte. O que é que a gente sabe que é uma reta, e que reta é essa? É a reta que tem a direção U e que passa pelo ponto P. Que era para ser uma coisa assim. Ok? Agora olha a marmota. Lembra que você estuda o coeficiente angular? E o coeficiente angular da reta afim é o A. Certo? O A é justamente a tangente desse ângulo aqui. Não é? Então, a tangente do θ é igual ao A, que no caso ficaria lado oposto sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, a tangente desse ângulo dá o A. E observe que isso está justamente ligado para onde o vetor está apontando. Se o A é muito grande, quer dizer que o A está aqui em cima. Então, o seu vetor estaria apontando aqui para cima. Quer dizer que a reta é muito crescente. Concorda?
Se o A é negativo, seu vetor estaria apontando aqui para baixo, que seria a reta decrescente. E se o A é 0, você tem que seu vetor é horizontal, porque ele é da forma 1, 0. E é esse vetor aqui, em cima do eixo X. Então a reta ficaria paralela a ele, que é justamente a reta constante. Ok? Maravilha. Então todos vocês agora podem falar, né? Agora sabem o motivo porque o gráfico é uma reta, tá? E aí vocês sabem calcular a equação de uma reta, né? Então vamos fazer um exemplozinho só para treinar. Vai estender mais algumas questões. Não, se vai ter mais questões, possivelmente eu vou adicionar alguma coisa no meio, tá? Mas aí você entrega, vai ter outra lista e assim vai. Aí tu faz o prazo é dia 22 agora. Não sei, aí você já está chutando o prazo que eu não defini. Ok. Mas vai estender. Vai estender até amanhã, 1 minuto e pouco. Eu vou estender, tá? A entrega da lista aí. Eu vou estender o prazo. Bom, vamos fazer um exercício só para entender melhor, um exemplo para entender melhor como é que a gente encontra. Bom, agora imagine o seguinte: se eu te dou um ponto, imagine que eu te dou o vetor no espaço. No espaço não muda nada, tá? O que vai ter agora são 3 coordenadas, mas a equação continua do mesmo jeito, tá? Oi? Terceira? Não. Não, porque você tem que pensar assim, ó. Vamos. Deixa eu voltar aqui. Então vamos pegar aqui. Imagine que eu te dou um ponto assim. X0, Y0, Z0. Tá? E um vetor U que é A, B, C. Tá? Aí qual é a equação da reta que tem como vetor diretor esse U e que passa pelo ponto P? São os pontos, né? Então, R, deixa eu colocar aqui, R como sendo X, P mais T, U, tá? É a equação dos pontos, né? Da reta que passa por P e tem a direção de X. Se você imaginar isso no eixo, não muda nada, tá? Jaime, a única coisa que você tem um ponto agora no espaço. Por exemplo, se você imaginar o canto, a quina, né, da sua casa, da sua sala, né, que tem um encontro de 3 retas, né, tipo essas duas de baixo aqui e essa aqui, você tem o espaço, imagina um ponto aqui. Aí agora imagina que eu te dou uma direção. Imagina que eu tenho uma direção assim. É o U. Aqui é o C, aqui é o A, aqui é o B. Tá? Aí a pergunta é: qual a reta que tem essa direção e passa por P? Aí você teria que pegar uma reta paralela a esse U, tá? No espaço. Uma reta, né? Não é um vetor. Imagina que isso aqui é uma reta que é paralela a esse U e está no espaço, mas passa por esse cara. O que você está pegando aqui são os pontos X. Imagina aqui X, Y, Z. Aqui é um ponto arbitrário do espaço, tá? Então você sabe como eles estão na reta. O PX é paralelo ao U. Então ele é da forma TU. E aí você tem que o X ele é da forma P mais TU. Observe que não mudou nada do que a gente tinha antes. Entendeu? E aí você faz a conta. Então você vai obter um sistemazinho que é dessa forma. X igual a X0 mais TA. Concorda? Y0 mais TB. Z igual a Z0 mais TC. Tá. É a mesma equação da reta. Ou seja, é o mesmo sistema. A reta não muda. Em vez de ser A, B,
Não, porque agora eu estou no espaço. Entendeu? O vetor tem agora 3 coordenadas. Se eu estou no plano, tem 2 coordenadas. É o outro caso. Eu estou no plano. Se eu tivesse no RN, eu teria quantas coordenadas? N. Mas a equação da reta não muda. Tá? A equação da reta que passa pelo ponto P em Rn, né, você tem um ponto P e tem um vetor, tá? Aí você quer a equação que passa pelo ponto P e tem a direção do vetor U, que é dado. Todos têm N coordenadas. Você faz essa conta, vai encontrar a mesma coisa. É só uma... Isso daqui então, isso daqui continua sendo o parâmetro, por quê? Porque o T é o que está livre aí. O P0 é dado, porque é o P por onde eu quero que a reta passe. A, B, C também são dados, porque é o vetor que me dá a direção. Certo? O que está livre aí é o T, que quando eu percorro o T na reta, como número, tá? O X vai começar a percorrer a reta. Ok? Então, isso daqui já tem outro nome. Isso daqui se chama, é uma equação da reta também, mas é conhecida como uma equação paramétrica da reta. Okay? A outra é a equação vetorial, essa daqui é a equação paramétrica. Mas observe que, como são a mesma coisa, são equivalentes, né? Você chega em uma através da outra e vice-versa. Ok? Tem outra variação que é o seguinte, quando você agora isola o parâmetro. Imagine que você não queira trabalhar com esse parâmetro. Então você tenta isolar. Tá? Então você tem, deixa eu fazer uma cópia aqui, tá? Imagine que você está nessa situação, você tem uma equação paramétrica. Você tem uma equação paramétrica e você agora isola o parâmetro. Então você vai ter x menos x0. Neste caso, a primeira coisa é fazer o seguinte: suponha que as coordenadas do vetor diretor são não nulas, diferente de zero, tá? Então você pode fazer a seguinte conta: você pode isolar o T. É T, concorda? Você pode isolar o T na segunda, então você vai ter que isso é igual a y menos y0 sobre t. Por isso que eu coloquei o texto acima. Tem? Essa equação faz sentido quando as coordenadas são não nulas. Tá? Isso daqui é o t, que é a mesma coisa que z menos z0 c. Então você pode falar de equação da reta sem se preocupar com o parâmetro. Isso é só mais uma variação. Basta que monte essa equação. Tá? Isso daqui é conhecida como equação simétrica da reta. Prova do nada. Chegar e dizer, olha, considere a equação simétrica da reta, uma propriedade muito específica, o nome da equação isso. Ou você está falando simplesmente de tipo, olha, é uma equação, mas
Não, Essa daqui é equação. Equação. Beleza. Bom, eu tenho que ser diferente. Por exemplo, a lista, muita gente disse que precisava de... Não, mais tempo tudo bem. Mas o tempo é finito. Precisar de tempo infinito. Você consegue... exatamente. Tipo, essa questão de tempo é relativo. Para mim, 7 questões dava para fazer. 5 pelo menos. Entende? Para você precisar de mais. Para ele talvez não. Para outro mais um pouco. Para outro um mês. E aí quem está com a razão? Entende? Então isso é mais relativo. Eu digo assim. O que eu acho é que tem questões que se você tem muita informação vai ajudar. Mas não é impossível você resolver com pouco. Entende? Mas não são fáceis. Mas essa é a ideia. Trabalho. Você tem que prestar... Matemática é evolução, entendeu? Você apanha agora... É um conjunto de coisas triviais que leva na topologia, né, cara? É construtivo, né? Você tá com dificuldade agora, mais tarde piora. Tô brincando, tá? Vai melhorando, entende? Você vai amadurecendo. Mas entenda, aí agora você tem o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo. Pergunta: qual é a equação paramétrica da reta dada pela função afim da forma x mais b? Qual é a equação? Vamos botar. Qual é a equação? Como? Não, aí vira uma equação. Aí vira uma equação, né? Não é ax mais b, ax mais by mais c. Bastava tira o c. Se você botar c, tira, não vai influenciar, né? Porque o c seria uma constante. Poderia ser, né? Uma equação simétrica, por exemplo. O que vocês veem muito é uma equação assim, certo? Simétrica. Por quê? Porque o vetor que dá a direção, ele aparece no denominador, né? Mas isso daqui é equivalente a você fazer isso aqui. Quando A é diferente de zero, isso daqui é isso. O que está dizendo então? Observe que quem é o vetor diretor? Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então observe que é o que? Ela passa pelo ponto P, que tem essa coordenada x0, que é 0. Tem essa coordenada y0, que é o B, o que a gente tinha visto. E o vetor diretor U é igual... O que é que está no denominador de x? 1. No denominador de y, o A. Então, ela passa nessa direção 1A e passa pelo ponto 0B, que era a mesma coisa que a gente tinha antes. Ok? Agora, pergunta: e como é que eu faço a equação paramétrica? Observe que a equação paramétrica, o x não é o parâmetro. Outra coisa é o parâmetro. A questão está dada, tá? Vocês estão complicando. Só é você fazer assim, ó. Essa equação aqui. Como foi que a paramétrica surge? É x0 mais t que multiplica o A. O A, no caso, é a primeira coordenada do vetor diretor. Tá? Neste caso, o vetor diretor é isso. Então, aqui você vai ter x mais x0. Quem é o x0? Seria esse cara. 0 mais t vezes 1. Ou seja, o x seria o próprio t. Por isso que ele lá era o parâmetro. Por isso que eu estou dizendo que estava dado. Porque a gente tinha chamado ele de parâmetro. Então, nessa, ele é o parâmetro. Ou seja, x é igual ao parâmetro, t.
E o y? Y é igual a UB mais TA. Por quê? Porque é o y0 do ponto P e aqui é a segunda coordenada do vetor diretor. Não se confundam com as letras, né? Observe que o B aqui ele faz referência à segunda coordenada do vetor diretor. Onde é que tem o Z? Ah, porque aqui está no R3. Essa daqui está no R2. Entende? Ou seja, todo mundo tem duas coordenadas. Ok? Então você não fala da terceira. Porque não tem. Entendeu? Ok? Isso é só o exemplo que a gente tinha visto antes como um gráfico da função afim. A gente viu a equação vetorial do gráfico da função afim, ou seja, aquela reta. Agora eu estou mostrando a equação paramétrica e a equação simétrica. Ok? Dúvidas? Tá. Beleza. Aí o que é que você tem? Vamos falar de... Uma coisa que eu quero mostrar é que quando... Vou acabar com esse resultado, tá? Então, proporção... Uma reta que passa pela origem é um subespaço. Okay? De qualquer espaço. Se você tem um E, seja, vamos lá, vou enunciar, seja um espaço vetorial. Ah, não tem problema não. Pode perguntar. Tá? Dado um espaço vetorial, tá? Considere R a reta que passa pela origem. Origem aqui é um espaço vetorial, ele tem um vetor nulo. Estou chamando isso de origem. Por esse cara, pelo zero pertencente a esse cara. Lembrando, é o vetor nulo. Tá? E tem a direção o vetor diretor, o pertencente a E como vetor diretor. Tá? Ou seja, R é dado assim. Vou chamar de RU, tá? RU. Momento nostálgico da comida. RU. Quem é o RU? É a reta. E como é a equação neste caso? Quem são os pontos? Quem são os elementos desse conjunto? São os vetores que são múltiplo dele. Então, observe que é todo o cara da forma T, U, tal que T pertence aos reais. Então, de modo geral, isso é uma reta na direção múltipla. Ok? Tá? Isso é um subespaço. Daqui é subespaço que é. Tá, demonstração. O zero tá lá. Pois, por quê? Lívia.
João, o T é o parâmetro, João. Você tem que entender o T como um parâmetro, ou seja, quando você está falando da reta, é o cara que fica livre, porque lembra, você tem que descrever todos os pontos que estão sob a reta. Então o T é o parâmetro, quer dizer que quando você move o T dentro dos reais, o ponto percorre todo o ponto da reta. Tá? Ou seja, para cada T dado, você tem um ponto da reta. Entendeu, João? Por exemplo, deixa eu voltar aqui ao gráfico. Por exemplo, se você está aqui em cima, você tem um T tal que esse ponto é dessa forma, P mais TX. TU. Se você está aqui embaixo, aqui você vai ter, imagina que aqui é o ponto Q. Então esse Q, como ele está sobre a reta, ele vai ter um outro T, tal que esse ponto ele pode ser escrito dessa forma, sei lá, SU, onde S é um número, né? Ou seja, você saiu de T, está lá em cima e depois vai ter outro onde o ponto está aqui embaixo. Se eu faço esses pontos andarem nos números reais, isso eu vou percorrer toda a reta. Entendeu, João? Beleza. Então vamos lá. Tá? Então vamos para cá. Porque o zero está nessa reta. T igual a zero, beleza. Ou pela hipótese da reta passar pela origem. Também é a mesma coisa. Ok? Então, R... Não vai dar pode não. Oi? Não posso ter, porque isso daí é consequência. Não, eu posso acreditar. O que? O T igual a zero? Pode. Porque o seu conjunto é o conjunto do TU, tal que o T pertence aos reais. Entende? Então, se você pegar T igual a zero, você tem que o ponto 0U está dentro da sua reta. Mas quem é ele? Lembra que você está dentro de um espaço vetorial. E 0 vezes U dá sempre um vetor nulo. Agora sim, porque ele está dentro do espaço vetorial. Exatamente. Tá. Mas essa Então, é a ideia. Como consequência da propriedade do espaço vetorial. Exatamente. Tá. É o que você vai ver, por exemplo, agora. Pega dois elementos em RU. Como são os elementos? São múltiplos de U, concorda? Então você tem, sei lá, pega um elemento aí você vai ter V igual a TU, é um elemento, e o outro elemento W igual a SU. Né? Os dois são elementos da reta. Isso daqui pertence a RU. Tá? Aí agora some. Você tem que mostrar que a soma pertence à reta. Aí você tem que V mais WU. Isso dá quem? TU mais SU. Isso é igual a quem? Por quê? Exatamente, porque está contido em E, que é um espaço vetorial. E o E tem essa propriedade, que é a propriedade de distributividade. Entendeu? Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. A soma de escalar vezes um vetor você distribui, porque você mora dentro de um espaço vetorial. Aí observe que o elemento final ele é de que forma? Um escalar vezes U, logo está em RU. Porque RU é o conjunto dos pontos, dos elementos que é da forma um escalar vezes U. Tá? Então isso daqui mora lá dentro. Tá? Isso daqui não é um número real? Né? Isso daqui não pertence a R? Observe, o meu conjunto é o conjunto dos TU, onde T é R. Tá? Isso daqui, R mais S, é um número. Vezes U, então ele está dentro do meu conjunto. Por último, você tem o seguinte, pegue alfa. Então, isso aqui é para todo, né? E o último é para todo alfa pertencente aos reais, tá? E V da forma, sei lá, TU pertencente a R.
pertence. Por quê? Quem é? Aí eu tenho que mostrar que isso daqui pertence ao meu conjunto. Mas novamente, o que é isso? Isso é alfa TU. Isso é o quê? Oi? Mas por que alfa U? Alfa U não é alfa, alfa V não é alfa U, concorda? Entende? Porque você sabe que o seu conjunto é o quê? O conjunto dos múltiplos, ou seja, um escalar vezes U. Você tem alfa U, não é um escalar vezes U. É um escalar vezes um vetor U, ou um vetor V. Só que você tem que mostrar que isso é um escalar vezes U. Aí você tem que vir para o outro passo. Aí a minha pergunta é, por que eu posso dizer que isso daqui é igual a isso? Porque o bom se ficar assim, aí beleza, né? Isso daqui sim é um escalar vezes U. Tá? Mas por que isso é verdade? Porque esse daqui é igual a esse. Por que vale essa última igualdade? Porque eu estou dentro de um espaço vetorial. E isso daí funciona no espaço vetorial. Uma das outras propriedades aí. Lembra não? A propriedade que eu fiz assim é M1. Que eu fiz assim. Alfa vezes beta vezes um vetor. Isso é a mesma coisa que alfa, beta, U. Eu estou usando ela. Mas observe que eu estou usando ela, né, porque eu sei que eu estou dentro do espaço vetorial. Entenderam? Porque é até chato. Porque parece óbvio. É óbvio. Mas você tem que me justificar por quê. Entende? Vocês têm que esquecer um pouco esse costume que é o seguinte. Os reais. Vocês pensam muito nos reais. E esquece da regra do jogo. A gente está jogando um jogo. Qual é o jogo? O jogo é o seguinte. A gente pegou um conjunto com duas operações que tem 8 né? Satisfaz 8 propriedades. A partir dessas vai fazer um monte de coisa. Mas sempre a gente tem que partir dela. E a gente só pode assumir o que é verdade, fora essas 8, o que a gente justificar depois dela. Utilizando ela, inclusive. Então a gente viu que é o seguinte. A partir dessas 8, um único zero. A gente viu isso. Então a gente pode usar. Por quê? Porque a gente viu e concluiu isso utilizando as 8 propriedades. Viu que só tinha um único simétrico. Viu que zero, o escalar zero vezes qualquer elemento do seu espaço vetorial é zero. É o elemento neutro do espaço vetorial. Mas a gente viu isso, concluiu através das 8 propriedades. Concorda? A gente viu que menos 1 vezes um vetor qualquer é igual ao simétrico do vetor. Mas viu, e a gente agora, a partir disso, vai assumir isso como verdade, por quê? Porque a gente justificou através das propriedades que a gente já sabia que eram verdadeiras. Entende? A regra do jogo é essa. Então eu estou aqui. Aí você diz, ó, eu tenho que mostrar que está no meu conjunto. Mas o meu conjunto, todo elemento é da forma 1 escalar vezes U. Eu tenho que de alguma forma dizer que alfa é um escalar vezes U. Aí você diz, mas isso não é direto? Não, porque a priori eu tenho um alfa V. Aí você sabe que alfa é alfa, né? E o outro é TU. Mas a pergunta é, por que alfa TU? Isso vira um escalar vezes U. Entendeu? Aí é porque você está utilizando uma propriedade daquelas. Entendeu? Lembre-se, o interessante é o quê? A gente está construindo uma teoria a partir de um conjunto pequeno de propriedades. Tá? E é isso que a gente está fazendo. Então, a partir de agora, a gente tem que toda reta é um subespaço. Toda reta que passa pela origem. E se eu estiver fora da origem?
Se eu tiver transladado, por exemplo, a reta que passa por P, não é. Por quê? Porque não contém o zero. Porque observe que se eu pegar a reta que tem a forma P mais TU, se o T é zero, eu estou em cima do ponto P. E não tem como dar zero depois. Entende? Essa é a brincadeira. Então, não tem como. Tá? Então, toda reta que está pela origem, passa pela origem, é um subespaço do espaço vetorial. Se eu estou no R3, a reta é um subespaço. Se eu estou no R15, a reta é um subespaço que passa pela origem. Certo? Aí a gente vai ver depois do intervalo. Agora imagine o seguinte. Esse subespaço ele é determinado por quantas direções? Quantas direções eu utilizei para definir o subespaço? Quais são as duas? Oi? Direção. Uma, que é o U. O vetor U. Eu só usei o U. Observe que subespaço é esse geometricamente. Imagine aqui, observe que eu não preciso... Não. Aqui o E é qualquer coisa. Lembre-se que o R2 é um exemplo de E. O R3 é um exemplo de E. Mas esse pode ser qualquer coisa. Por exemplo, conjunto das funções. Se vocês não provaram na lista que é um espaço vetorial, pegue uma função. Uma função pode fazer o papel do U aí. E qualquer outro múltiplo dessa função é uma nova função. Mas você vai definir uma reta, que são os múltiplos de uma função dada. Concorda? Por exemplo, pega a função constante. Função constante igual a 1. Pega o múltiplo dela. Quem você está gerando? Todas as funções constantes. Concorda? Porque se você pega a função 1, né? A função f de x igual a 1 para todo x, aí agora eu quero gerar a função. Como é que eu escrevo a função g de x igual a 10? Eu multiplico a função f de x igual a 1 por 10. Entende? Então toda a função constante ela está na reta, numa mesma reta. Entenderam a brincadeira? E como é que eu represento isso geometricamente? Por associação. Né? Eu consigo enxergar o R2, o R3, o conjunto das funções é mais difícil. Mas quando eu falo de uma função só, eu só tenho uma direção, eu faço como? Imagina que aqui, isso daqui representa a função 1. X identicamente igual a 1. Essa é a minha f. É uma representação geométrica, é para eu usar como referência geométrica. Né? E quem é as outras constantes? É você pegar a reta que passa por ela. Se você pegar aqui, quem é essa? Sei lá, é a g de x igual a alfa vezes a f. É um múltiplo da f. Observe que isso é uma reta. Ou seja, para você gerar todas as funções constantes, basta você multiplicar por uma função constante não nula. Porque se for a função nula, observe que você não gera ninguém. Não gera uma reta, vira um ponto, fica só no zero. Entende? Que é um subespaço também. Tá? Zero é o subespaço, é o subespaço nulo. Ok? Mas agora imagine agora que eu te dou um outro vetor que não está nessa reta. A ideia é que isso vai gerar um plano. A gente vai brincar disso. Tá? Daqui a pouco vai gerar um plano. Aí agora imagine que eu tenho um plano. Pegue um outro vetor que não está no plano. É como se eu tivesse esse celular. Ó. Imagina aqui. Aqui é uma reta. Tá? Estão me vendo aqui? Travou, foi? Ô, diabo. Deixa eu ver, só atualizar. Assim não, deixa o pessoal também. Aqui. Exatamente. Porque pensa o seguinte, ó. Imagine que
E isso aqui ainda está travado. Bom, depois eles vêm. Ó, imagine que isso aqui é uma direção. Tudo aqui é uma direção. Agora pega outro vetor aqui. Tá? Olha a brincadeira que isso vai gerar. Quando eu pegar um ponto aqui, eu quero escrever esse ponto utilizando esse e essa direção. O que é que eu faço? Regra do paralelogramo. Porque o paralelogramo está no mesmo plano que esse e que esse. É uma figura plana, o paralelogramo. Ela não faz assim. Entende? Ela fica no plano. Então, qualquer ponto que eu pegar em cima do plano, eu posso utilizar a regra do paralelogramo e escrever ele como um múltiplo desse mais um múltiplo desse. Tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Depois, imagina que eu tenho um outro vetor que não está em cima desse plano. Porque o plano é como se fosse um celular desse. Coisa assim. Essa é a intuição que a gente tem. Imagina que eu tenho uma coisa agora apontando para cima, fora do celular. Entende? Aí o que é que eu ia gerar agora fazendo a combinação? Pega um ponto aqui. Bom, eu posso andar no plano até ficar embaixo dele e depois a altura eu utilizo esse para alcançar. Então eu ando no plano, depois eu subo nessa direção para alcançá-lo. Então precisei de 3 direções. Isso é o espaço. E agora se eu tivesse uma outra direção que não está nessas 3, eu gero uma outra coisa. E assim sucessivamente. Lembra do exercício que vocês estavam fazendo? Né? Você tem um espaço, você tem um R5. Certo? Aí você tem lá o conjunto solução. É uma reta. Né? Aí você pensa intuitivamente. Ó, o que é que vocês estavam fazendo quando vocês resolveram aquele sistema? Aquele sistema tinha quantas variáveis? 5. Então você tinha um objeto. Cada equação definia um objeto que tinha 4 variáveis independentes. Concorda? Isso é você tem 5 variáveis igual a uma constante. Você isola uma, bota as outras para o outro lado. Se você mexe nessas outras 4, você encontra essa uma. Então tem 4 livres e uma dependente. Concorda? Beleza, então eu preciso de 4 direções livres em cada um. Isso se chama uma espécie de hiperplano. Tá? Por quê? É um plano. É um subespaço de dimensão 1 a menos que o espaço. Por exemplo, se você está em dimensão 3, o que é um plano? É um objeto de dimensão 2. É o que a gente vai ver depois. Tá? Aí você pode generalizar essa ideia. Se eu estou num objeto de dimensão 10 e pego um subespaço de dimensão 9, isso a gente chama de hiperplano. Ok? Bom, e o que é que você tem ali? Você tem um objeto de dimensão 4, outro objeto de dimensão 4, outro objeto de dimensão 4. Quantas equações tem? 5. Então, 5 objetos de dimensão 4. Você intersecta tudo. Né? Por quê? Porque você está buscando as soluções do sistema, ou seja, os pontos que pertencem a todo mundo. Quando você intersectou, você encontrou o quê? Ó, a única coisa que estava dentro deles, simultaneamente, era uma reta. Né? Porque você escrevia como um múltiplo de um vetor. Se você resolveu, você encontrou lá que você tem lá, sei lá, os pontos que resolve é da forma, sei lá, x, 0, 0, x, x, x. Né, Felipe? Se você encontrou isso, se você bota o x em evidência, vai ficar x que multiplica um vetor. Então é uma reta. Aí a pergunta é, beleza, encontrei um subespaço e ela é uma reta. Só que eu quero encontrar agora outro cuja soma com esse subespaço me deu o espaço todo. Aí a brincadeira fica, como eu estou dizendo aqui, ó. Pega uma reta que não está nessa. Aí você cria um objeto maior. Depois pega outra reta que não está no plano. Você cria um outro objeto maior. Pega agora outra reta que não está nesse espaço. Você cria outro objeto maior. E aí você vai até chegar no seu objeto grande, que era o R5. Mas a brincadeira é assim. Depois a gente trabalha mais. Vamos parar por aqui, tomar uma água para digerir tanta informação e voltamos daqui a pouco, tá?